dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente. Bem-vindos ao Gencast, o trabalho que transforma. Esse é o podcast, videocast da Generation Brasil. Eu sou a Andrea Matsui, eu sou a CEO e a gente decidiu fazer um podcast, videocast aqui na Generation, porque a gente acredita que o tema da inclusão produtiva é um tema que dá muito pano para manga. Tem muito convidado legal para vir falar sobre esse tema, então a gente decidiu fazer esse podcast aqui. Eu espero que estejam todo mundo curtindo as discussões, as conversas, o bate-papo. A Generation, para quem não conhece, é uma organização sem fins lucrativos que trabalha em prol da mobilidade socioeconômica de pessoas em contexto de vulnerabilidade. E a gente acredita que o caminho mais fácil e mais rápido para essa inclusão produtiva é através do emprego e da renda. Mas tem muita coisa para falar sobre inclusão produtiva, tem muita gente que trabalha em diversas frentes e pode conversar com a gente sobre diversas lentes. Então esse é o intuito do nosso podcast. A gente tem uma lista de convidados super bacana e a convidada de hoje é super especial. Eu estou muito animada para essa conversa. O episódio de hoje chama Impacto em Escala, como a inovação social constrói o futuro do trabalho. E a minha convidada de hoje é a Daniela Redondo. Ela é diretora executiva do Instituto Coca-Cola Brasil. Dani, eu vou apresentar aqui, depois eu passo a palavra para você, mas queria muito te agradecer a presença no nosso ilustre podcast. A Daniela Redondo, ela é diretora executiva no Instituto Coca-Cola Brasil e Top Voice do LinkedIn, com sólida experiência em modelos de negócio e construção de estratégias escaláveis, sempre com foco em ESG e na transformação social. A Dani lidera o Instituto Coca-Cola Brasil, uma organização sem fins lucrativos que tem como foco a inclusão produtiva de jovens e pretende impactar 5 milhões de pessoas até 2030. Ela também é integrante de redes globais como a BMW Foundation Responsible Leaders Network e a League of Entrepreneurs, que promovem colaboração, troca de experiências e conhecimento como ferramenta essencial para transições positivas e mudanças sociais significativas. A executiva acredita no poder transformador de empresas, organizações e indivíduos por meio da inovação, tecnologias socioambientais e de modelos de negócio em escala, capazes de reduzir desigualdades sociais e regenerar o planeta enquanto impulsionam o crescimento sustentável das empresas. Uau, que currículo! Dani, super obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite para esse papo, que acho que vai ser super legal. Eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece ainda, você contasse a sua trajetória de carreira. Obrigada pelo convite. Bom dia todo mundo, todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que depende da hora que você vai estar escutando esse podcast. Bom, a minha trajetória, principalmente profissional, mas antes, a pessoal, né? Eu sou mãe do Lorenzo, que tem 5 anos e meio, 6 anos. Sou paulista, moro no Rio, louca por viagens. E gosto muito de contato com a natureza, com ar livre e tudo mais. Quanto tempo você mora no Rio? No Rio desde 2001. E me apaixonei pela cidade. Eu fui por conta do trabalho. Uhum. Vou contar um pouquinho aqui rapidamente. E aí acabei me encantando por aquela cidade em 3 semanas. Um projeto que era pra ficar 1 ano só. Eu acabei decidindo ficar minha vida, assim, me conectei muito. Justamente pela natureza, pela oportunidade de se conectar muito rápido, né? Com a natureza, seja praia, seja montanha. Muito acessível e sem perder a parte toda cosmopolita da cidade, a parte cultural, restaurantes, musical. O Rio é uma riqueza, uma joia cultural também, uma joia da natureza, uma joia cultural. Então, sou muito suspeita. Meu filho é um pequeno carioca. Então, sou uma paulista de alma carioca. Amo São Paulo, mas amo também o Rio. Amo o Brasil, na verdade. Isso tem muito a ver com a minha trajetória. Então, desde pequena, eu sempre fui muito apaixonada pelas empresas, assim. Então, sempre brincava de trabalhar e de fazer brincadeirinha, assim, né? Então, quando todo mundo brincando, assim, de casinha… Eu tava ali ou de professora ou organizando alguma coisa relacionada a trabalho. Legal. Mas uma das coisas que me encantava no trabalho era a possibilidade de viajar. Então a minha trajetória começa a olhar para as empresas quando eu fui já adolescente, mapeando assim, aonde eu vou ter oportunidade de viajar. E aí na minha cabeça, assim, eu achava que executivos viajassem bastante. E viajam de fato. É verdade. Não estava errada.
E foi assim que eu começo a conectar com o mundo da administração das empresas. Legal. E quanto mais eu fui… E aí eu fiz já colégio técnico, aqui em São Paulo tinha muito na minha época, né? Eu venho de uma família simples e tudo, então… fiz colegial técnico já para poder trabalhar. Então, eu tenho uma relação com o trabalho desde muito nova. Muito que nova técnico mesmo. Que você fez? Administração. Administração mesmo? Em São Caetano do Sul. Legal. Então, eu tenho essa relação com o trabalho. Então, eu sempre trabalhei oficialmente, desde os 14, 15 anos. Mas já ajudava meu pai, eu já vendia coisa, né? Desde muito, muito nova. Então, sempre tinha uma veia empreendedora. Porque minha família toda é de comerciantes e tudo mais. Mas também acreditava no potencial de transformação das empresas. Bom, conforme eu fui amadurecendo, eu percebi que as empresas têm um poder de transformação. Mas na época, a gente não se falava quase de impacto social, ESG, as terminologias não estavam tão fortes, né? Não tinha nem essa matéria na faculdade. Mas eu fui empreendendo e fui navegando. Bom, então eu comecei a desenvolver essa parte do que eu tinha afinidade, que era a parte de modelos e modelagens de negócio. Acabei fazendo toda uma trajetória tradicional, né, de estágios e tudo em grandes empresas. Mas em dado momento, como eu falei pra vocês que meu sonho era viajar, era meu sonho fazer intercâmbio. Minha família não teve condição de pagar, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio. E quando eu volto desse intercâmbio, que foi um intercâmbio pra ser au pair, que é um programa bem específico, que depois eu posso contar pra vocês em outra ocasião. Mas pra resumir, eu volto com essa vontade de dar a chance de fazer um intercâmbio pra mais pessoas. Legal. Porque aí eu vi que aquilo transformava muito. Então a minha primeira conexão com o impacto foi de uma forma mais indireta. E aí eu começo a trabalhar com intercâmbio, começo a empreender na área de intercâmbio cultural. Legal. Porque realmente eu acreditava que o contato com novas culturas era capaz de transformar o mundo. Dito isso, eu passei anos empreendendo. E o meu motivo de mudança para o Rio foi para empreender no Rio, na área de intercâmbio. Em dado momento eu vou fazer uma pós-graduação, aí sim já mais intencionada em estudar e aprofundar impacto. Na época a gente falava em responsabilidade social corporativa, era outra terminologia e tal. Então eu estava ainda muito na teoria do que isso poderia significar. E aí, alguns anos depois, a Coca-Cola me convida para fazer parte de um projeto que ainda era confidencial na época. Que era um projeto de impacto social e precisava de modelar esse projeto para que ele fosse escalável. Que depois ele se tangibiliza, né, no coletivo, que é a plataforma que existe até hoje. E foi assim que eu entro na Coca-Cola e meu contato com o impacto começa aí. Então, eu entro para modelar um programa para ser escalável. Para daí a gente vem falar de impacto em escala, né? Então a gente tinha outras terminologias na época. O Instituto Coca-Cola já existia? Existia. O Instituto existe desde 99. Tá. Só que ele existia naquela pegada da época que fazia mais sentido, que era a responsabilidade social corporativa. Ele tinha 2 frentes de trabalho. E tinham 2 pessoas que trabalhavam ali na época, fazendo as doações, né? Liderando alguns programas, inclusive de reciclagem. De reciclagem ele vai evoluindo depois, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas ele nasce ali. Entendi. Mas com a ideia da responsabilidade social corporativa. Eu entro pela Coca para fazer a modelagem dessa nova plataforma. Que depois foi nomeada de share value, de valor compartilhado, mas não existia nem essa terminologia na época. E aí, quando a gente está fazendo a rodada da modelagem, a gente entende que tinha uma conexão com o Instituto. E aí a gente começa a preparar o Instituto para ser esse veículo de transformação em escala. E já tinha programas grandes, mas com uma modelagem diferente por trás. Que entendeu? legal. E aí foi minha trajetória desde então. Já são uns 20… Eu tô desde 2009. Tá. Eu tive um período sabático no meio do caminho. Que aí eu fui estudar outras coisas, fui ter outras experiências, pesquisar, que eu queria abrir outros campos. E depois eu retornei. Entendi, legal. Isso foi mais ou menos em 2014, não. 2014 não, eu tô no Instituto. Eu saio em 2016 e volto quase 2018. Dezembro de 2017. Legal. E aí tá desde então? Direto. Desde 2009, com o pé sabático e até aqui. Legal, muito legal.
Me conta então um pouco sobre o Instituto em si, né? Acho que você é uma pessoa que está, né, envolvida na Coca, no Instituto há muito tempo. Para aqueles que não, né, estão ouvindo a gente, ouvindo e vendo a gente, não conhecem, o que é o Instituto, qual que é a missão, o que ele faz? Tá bom. Então, o Instituto ele foi se reinventando, né? Então é uma trajetória também interessante, né? Que ele começa na década de 90, 99, na verdade, no final da década de 90. Ele é fundado e ele vai pela sua trajetória adaptando as causas conforme a gente vai olhando para o contexto social do país, tá? Então ele sempre se propôs a tratar grandes demandas sociais desde o início. E a gente foi tendo ciclos ao longo do caminho. Então a gente já trabalhou com reciclagem, a gente trabalhou com educação lá nos primórdios, com reflorestamento, com reciclagem, aí com programas de empreendedorismo, né, quando começa a entrar mais para empoderamento econômico, que é a pauta que a gente tá hoje, e vai se transformando no modelo que era mais tradicional para o modelo mais integrado para ter alavancagem junto ao sistema Coca-Cola. Aí quando a gente fala de sistema Coca-Cola, que é onde o Instituto está inserido, né? Você tem todo o complexo das empresas que compõem esse sistema. Então, da Coca-Cola, dos fabricantes Coca-Cola como a FEMSA, Andina, Solar. Então, são várias empresas que ajudam a gente a potencializar a escala. Então tem essa… Então hoje está mais próximo, você diz. Exatamente. Desse ecossistema. Exatamente. Então assim, mas é uma organização sem fins lucrativos. A gente tem a categoria de OCIP. E todo o quadro de equipe, tudo são funcionários do Instituto Coca-Cola, olhando para a tecnologia social, impacto em larga escala. Então atualmente, a gente passou por todas essas… Eu falei água também, acesso à água. Verdade, a gente passou por todas essas temáticas. Então isso acho que trouxe também muito corpo e musculatura porque a gente tem hoje. E hoje, basicamente, a gente trabalha com empoderamento econômico. Então, conectando pessoas, principalmente o público jovem, à oportunidade de trabalho e renda. A missão, né, a nossa visão para 2030 é empoderar 5 milhões de pessoas, principalmente pessoas negras e mulheres, conectando elas com oportunidade de renda, né? E de trabalho e renda. Então, a gente faz isso através de plataformas de capacitação, fazendo as pontes com empregadores e muito fortalecimento com o ecossistema. Então, a gente colabora com muitos parceiros, política pública, porque o tecido social precisa estar fortalecido para que tudo se prospere, né? Para que a gente alcance uma redução de desigualdade importante no país, que realmente a gente contribua para isso. Isso é muito legal. Aí um parênteses aqui, acho que eu devo ter comentado em outros episódios, que eu trabalhei na Ambev, né? Passado ali distante, agora distante da minha carreira. Mas na época a gente negociou e estruturou junto com a equipe da Coca e do Instituto uma parceria pré-competitiva, né, entre os principais fabricantes de bebidas não alcoólicas do Brasil, né, nessa temática de reciclagem. E eu acho isso super legal, assim, foi uma experiência para mim, pessoalmente, super rica, porque não é fácil você colocar dois dos principais concorrentes na mesa, né? E discutir, negociar um projeto em conjunto. E eu acho que na época, isso foi em 2016, 2017, mais ou menos. Foi até um pouco antes que a gente começou. Porque foi antes de eu sair pro sabático. Ah, que legal! Então foi depois disso que você saiu? Eu saí depois, quando legal. A gente fez a transição. Ah, que legal. Eu entreguei esse projeto completo. Ah, que ótimo! Então, e isso que eu acho que é legal, assim, eu acho que a gente fez um trabalho na época que acho que talvez hoje seja um pouco mais, digamos, na moda fazer esse trabalho mais de ecossistema e acho que esse termo ecossistema é muito quente hoje, ou sexy até, né, de falar e de usar e de trabalhar dessa maneira, mas acho que naquela época não era tanto, e acho que foi muito inovador e legal de ambas as equipes, de pensar, cara, a gente tem um projeto aqui, vocês têm um projeto ali, por que a gente não trabalha em conjunto, né? Então… Isso foi muito legal. Isso acho que foi muito legal. Esse foi um dos melhores cases, porque tem um ponto que a gente sempre conversa no setor, né, no terceiro setor e tudo. A colaboração é inerente ao setor de impacto, ao terceiro setor, às organizações. A gente fala colaboração o tempo de todo. forma natural, exato. Mas tem
diversos tipos de colaboração e tem as camadas mais profundas da colaboração que às vezes a gente não toca. Então às vezes eu brinco assim, que você vai na colaboração até as 5 e às vezes precisa aprofundar e romper algumas barreiras para colaborar de fato, faz sentido. E quando a gente fez, eu lembro que a gente estava mapeando, né, todos os projetos de reciclagem do Brasil. A gente acabava que nas cooperativas acabava se esbarrando, né, com vocês e tudo. Falava, gente, não tá fazendo sentido a gente não se unir. Eu lembro disso, as equipes falando, não, vamos conversar. E foi muito legal, porque as equipes, né, estavam muito abertas, e as áreas mais tradicionais tiveram que se adequar. Eu lembro das conversas não sei se você lembra desses detalhes, dos jurídicos. Dos jurídicos, A gente ia pra reunião, mas o jurídico ainda não viu o termo tal que tinha termo, né? Porque tinha assim um certo, né, vamos ou não vamos. E foi quebrando vários paradigmas dentro da empresa. Então então o ESG, né, impacto, a colaboração, eu acho que ela movimenta estruturas, são portas de entrada para a estrutura dentro das empresas que facilita até depois para os negócios fluírem. Então, depois a gente colaborou em várias outras frentes, né, juntos, né, que a gente teve muita frente bacana em conjunto, né, que são 2 concorrentes, mas trabalhando em prol de um bem benefício. Maior, né? Exato. Esse projeto do Reciclar é muito legal, porque tem esse olhar da colaboração, né? Acho que essa é uma das coisas mais legais que eu participei na minha vida, né, corporativa. Mas acho que esse é parte um pouco do DNA do Instituto também, né, Dani? Porque vocês, a partir disso, que é um dos pilares que você comentou do Instituto, que é fortalecer ecossistema, acho que você citou uma malha social, né? Não foi esse termo que você usou? Fortalecer o ecossistema, tecido social. Tecido social, exatamente. Isso. Acho que isso que é legal. E acho que uma das coisas que vocês fizeram mais recentemente, que eu pude acompanhar, é entrar no Movitech, né? Me conta um pouco o processo de decisão, por que foi importante para vocês entrar no Movitech? Isso para você é esse fortalecimento de ecossistema? Completamente, total. Porque o que acontece? Quando a gente está olhando para fortalecimento de ecossistema, a gente foi amadurecendo também o que é parceria. Porque uma coisa é você ter parcerias para projetos, que é super importante, a gente faz isso desde 1999, quando teve a fundação do Instituto. Mas trabalhar isso a partir de um olhar já de muita experiência, de maturidade, do que significa colaborar. E não só colaborar em termos de troca de expertise, mas também de investir no ecossistema para que ele se fortaleça, para que outras organizações sejam tão grandes e consigam ter tanto impacto positivo, é que surgiu o mapeamento de alguns movimentos. Legal. E aí, porque para quem não entende, né, você tem programas, iniciativas que estão lidando direto com o público final, no nosso caso com jovens e tal. Mas você tem também movimentos que trabalham causas de forma sistêmica. Então, fazer parte desses movimentos é muito importante. Então, a gente veio num movimento que começa também, na época, com o GOIN, lá que é o Jovens Potência hoje, que era fortalecimento em São Paulo, né, para empoderamento de jovens e tudo. A gente fez parte do Mover para a equidade racial, isso desde também do princípio. E o Movitech, que surge com a proposta de fazer a conexão para o futuro do trabalho, muita ligação com tecnologia e com escala, e como isso chega desde as escolas para os jovens de todo o Brasil, até cursos específicos e mais técnicos. E nesse movimento, a gente mapeou o Movitech, e aí você tinha o setor privado também fazendo esse investimento. Então tem o iFood, entrou o Mercado Livre, e as organizações como vocês, exato, a Generation tá lá. Então foi se formando uma rede, e pra gente fez muito sentido fazer esse investimento para acelerar essa agenda, porque conectava com uma coisa que a gente queria acelerar. E quando a gente fala de fortalecer ecossistema, a gente não precisa operar tudo, ou ser bom em tudo. Tem muita gente boa fazendo muita coisa legal. Então, às vezes você vai lá e faz investimento financeiro também, doa horas, expertise de time. Então, várias reuniões, né, que a gente participa e contribui para que a coisa cresça e seja uma potência. Então, organizações como vocês, outras organizações de base. Isso também é muito importante olhar para isso. Super. E o Movitech é um exemplo disso, assim como o Mover, o GOIN. Isso é muito legal, porque eu acho que normalmente, e acho que esse é talvez o viés mais tradicional de ESG no passado, é muito ter esses programas próprios, né? Você comentou também. E eu acho que é ter esse olhar de ser
sei se humilde é a palavra certa aqui, mas assim, de reconhecer que dá pra gente trabalhar em conjunto e que dá pra fortalecer outros programas e não só os próprios que cada organização tem, né? Acho que esse é um movimento super porque ele se rico. limita, né? Quando você faz só o seu programa, às vezes você perde a potência dele. E eu sei que parece clichê, não é simples fazer isso na prática. Porque existe uma questão que a gente vai falar em algum momento aqui de modelos de negócio, de financiamento das organizações. Então, por isso que cada uma às vezes tende a ter programas próprios por conta de como vem a linha de financiamento, né, das organizações. Mas, por outro lado, quando você vai quebrando algumas barreiras, alguns paradigmas, você consegue potencializar muito. E movimento, assim, é um caminho importante. Sem falar que tem um papel de conexão com política pública. Tem um papel de influência mais sistêmico, exato, do que uma organização fazendo influência versus um ecossistema todo trabalhando com uma agenda, com uma pauta, trocando experiências, boas práticas e tudo mais. Assim, vai para outro nível, assim, é outra potência. Isso é muito legal. Mas vamos falar de Coletivo Online? Acho que esse é um programa muito bacana, que acho que você… Bom, não sei, pra quem não conhece, acho que é um dos programas mais legais que vocês têm. Então conta um pouco o que é o programa, de repente um pouco de história, como ele nasceu, como foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Então vamos lá. Quando a gente decide trabalhar com empoderamento econômico, isso lá em 2009… que eu estava falando para vocês um pouco antes, que é essa conexão de potencializar a inclusão produtiva, a conexão dessa juventude com o mercado de trabalho, a plataforma já nasce com o nome coletivo. Então, se chamava na época Coletivo Coca-Cola. Coletivo Jovem é o nome da plataforma. Então, rapidamente, só para entender o que é, eu já desdobro no Coletivo Online. Então, basicamente, a plataforma, a gente entende que ela tem dois pilares fundamentais. Um é a preparação para o mercado de trabalho. E aqui, obviamente, de 2009 para cá, a gente evoluiu bastante. Então, a gente começa com uma formação mais técnica. A gente vai entendendo que a capacitação não precisava ser tão técnica. Que era uma questão muito mais de competências socioemocionais. Muito mais. Isso a gente foi aprendendo, né? Então, você tem que fazer um recorte no tempo. Lá em 2009… Quando todo mundo achava assim que você tinha que dar capacitação simplesmente técnica, que era o que importava, a gente também achava isso. Aí a gente descobriu que não, a gente tava com um problemão. Eu pessoalmente, assim, fui lá conversar com jovens nas comunidades, catalogar, para entender o que estava acontecendo. Tinha muitos parceiros junto com a gente, na época, Fundação Roberto Marinho, vários parceiros trabalhando ali pra gente mapear. Então, essa capacitação foi evoluindo, eu já vou falar um pouco dela para vocês. Mas um segundo pilar que sempre existiu, que foi sempre muito importante pra gente, era o pilar da conexão com o mercado de trabalho. E aqui a gente tem que situar o contexto de ser um instituto privado, de ser um instituto com o nome Coca-Cola. Porque esse pilar conexão, eu acho que fez toda a diferença pra gente, não só como iniciativa, como projeto, mas também de contribuição para o ecossistema. E o que eu quero dizer com isso? Se você pensar aqui comigo, a Coca-Cola hoje tem mais de 1 milhão de pontos de venda no país, tá? Então são empresas, varejo, cinemas, lanchonetes que vendem produtos do portfólio da Coca-Cola. Se cada uma dessa empresa, 1 milhão, né, de pontos de venda, fosse um potencial empregador, a gente conseguiria conectar pelo menos 1 milhão de jovens com o mercado de trabalho. E essa é uma entrega que às vezes uma ONG que faz capacitação vai ter muita dificuldade de conectar com o mercado de trabalho. Então, esse é um aporte que a gente faz no ecossistema. Uma fortaleza, né, de vocês. Exatamente, que está conectada com a cadeia de valor, que é uma aceleração incrível de conexão. Então, a gente sempre investiu muito nesse pilar conexão. Que legal. Então, isso foi desde 2009. E ele foi amadurecendo, né? Ele foi amadurecendo. Hoje é uma plataforma de conexão com vagas e oportunidades do mercado de trabalho. Legal. E quando chegou lá para 2019, né, porque você me perguntou como o Coletivo Online nasce, a gente estava fazendo já em escala, era um dos maiores programas de empregabilidade do país, que eu contei um pouco antes. A gente tinha muita presença física, a gente estava presente em 44 municípios. Mas nesse acumulado desses primeiros 10 anos, a gente já estava com 250 mil jovens capacitados e fazendo essa conexão com os empregadores. E aqui, um parênteses, não apenas os empregadores de contato com a Coca, contato comercial, mas também já outros, né? Que tipo, empresa de roupa, de moda e tal. Bom, dito isso, quando a gente chega nesse momento que a gente já tá bem fortalecido, já sabe como fazer as capacitações, já, a escala e tudo.
apesar do reconhecimento ser muito importante, a gente estava contente e orgulhoso desse trabalho, mas quando você olha para a questão de demanda social, o Brasil tem 47 milhões de jovens, 31 milhões de baixa renda. E aí, para você realmente mover as agulhas aqui, o ponteiro, para reduzir desigualdade, você precisava transformar para um outro patamar de escala, que não é tão comum também no terceiro setor, né? Nos negócios é bem mais comum, mas no terceiro setor exige um esforço de mudar modelos. Mas a gente se desafiou, levou para conselho isso tudo, e aí a gente, que foi daí que surge o de milhares para milhões, que era sair desse patamar de milhares e se converter numa organização exponencial para milhões. Legal. E aí o coletivo online surge daí. E aí a gente tem um fator de contexto que acelerou. Então a gente faz esse desenho e essa proposta final de 2019 para começo de 2020. E aí vem a pandemia. E a gente não tava, obviamente que a trajetória seria outra, a gente já tinha um coletivo online na cabeça, mas a gente ia por outros caminhos, mas aí a pandemia empurra porque a gente precisava entregar alguma coisa para os jovens rápido. E aí o caminho mais rápido foi transformar o coletivo online por acesso de WhatsApp, porque era acessível. Para quem lembra da época da pandemia, a gente foi vendo que o Brasil não tinha, às vezes, internet. Então, assim, o WhatsApp, ele chegava porque não cobrava dados. Porque ele já estava instalado no celular. Você não precisava ter espaço no celular para ter. Então, o coletivo online, ele nasce por essa veia do WhatsApp. A gente foi transformando ele em videoaulas, adaptando. Óbvio que o conteúdo do presencial ele teve que ser adaptado para o contexto. E aí ele cresceu. Então, a gente saltou de 44 municípios para 2.700 em um ano. Assim. Foi uma coisa assim que… Problema bom, mas Jesus, a gente já descobriu que é fácil ter capilaridade pelo online, né? Não tinha dúvida, mas foi muito mais rápido do que a gente imaginou. E aí a gente foi aprendendo a navegar nesse mundo. Então hoje a plataforma do coletivo online, ela é distribuída por canais de WhatsApp, por web, né? E a gente está testando já os aplicativos. Legal. E seja qual for o caminho, né? Ele está com um teste piloto na Bahia. Seja qual for o caminho, todos eles levam para o portal de emprego, que é aquilo que eu estava falando. Entendi. Mas você continua com capacitação e viés mais socioemocional, ou ainda tem capacitação técnica também, que foi a origem a gente do foi mudando. A gente legal. foi evoluindo. Então, o que a gente descobriu e por que foi evoluindo? Primeiro que no Brasil tem muita capacitação técnica muito boa, feita por várias organizações, inclusive o Sistema S, tá? Mas a gente descobriu que tinha uma lacuna, na verdade, que era uma capacitação socioemocional, mas muito dirigida para o contexto do mercado de trabalho. Nossa, super legal. Então, era, por exemplo, assim, você pensa que um jovem em situação de vulnerabilidade, que às vezes os pais têm emprego informal, ou são ambulantes e tal, não sabe, às vezes, o contexto, por exemplo… Do mercado corporativo. A gente fala isso direto na Generation, Ou das formas de contratação de CLT. Então, assim, contrato temporário, contrato intermitente, jovem aprendiz, estágio. Que exatamente, como que é um processo seletivo. Aonde e como eu busco trabalho hoje em dia, né? Porque antigamente você tinha entrega de currículo, em algumas cidades ainda funciona. Hoje só ferramenta online. Exatamente, quais são os portais, como é o perfil, como eu me comporto num processo seletivo, o que mudou, o que não mudou. Então tem uma questão que o mercado foi se atualizando e a gente percebeu que aí tinha uma lacuna. Nossa, então a gente combinou as competências socioemocionais no que a gente chamava de projeto de vida antigamente. Então assim, o que eu quero ser profissionalmente, ou como eu me transformo profissionalmente. E aí você tem aquela projeção. Então a gente trabalha com essa projeção, porque é super importante, do sonho, da onde eu quero estar. E traz ela para próximo, para o curto prazo. Porque isso que é o que o jovem… E aí depende do nível social. É muito difícil para um jovem fazer esse exercício de falar o que eu quero, qual que é o meu próximo passo. E a gente trabalha com aquela lacuna, tá? Então, como eu faço? Como eu me movimento para sair da inércia? Ou se eu tô sem ensino médio, ou se eu tô parado no ensino médio, como eu volto? E por que eu volto? Ou se eu quero uma profissão que eu não consigo entrar agora, como eu entro por uma porta de entrada? E dali eu me movimento. Então, a proposta é como você navega dentro do mercado de trabalho em relação à carreira e dando
pílulas e informação sobre proteção muito social. Legal isso que vocês fazem, assim. Desculpa te interromper, mas é porque a gente na Generation faz exatamente, assim, uma das coisas que a gente faz é justamente isso. Quer dizer, como é que a gente complementa a nossa capacitação técnica com habilidades socioemocionais que esse jovem vai precisar para aquele trabalho cuja capacitação técnica ele está sendo treinado. Isso. E não só isso, como é que a gente ajuda ele a se colocar no mercado. Porque é exatamente isso que você fala. Assim, não adianta só a gente dar a capacitação técnica se ele não sabe mexer numa gup da vida, se ele não sabe se comportar numa entrevista, se é a primeira vez que ele tá entrando num prédio corporativo. A gente usa um pouco dessa anedota, né? Tem muitos jovens que a gente apoia, impacta, que quando a gente leva para uma sessão de empregador numa empresa, é a primeira vez que eles estão vendo um negócio de reconhecimento facial. Então, esse choque de ambiente corporativo e o fato dele não ter no círculo social dele ninguém que trabalhe no ambiente corporativo faz muita diferença. Parece pequeno, mas na verdade é gigante, né? Não, faz toda a diferença. E sabe como a gente descobriu isso? Lá, voltando em 2010, 2011, eu diretamente, assim, não era equipe não, era meu trabalho, ajudar nos agendamentos dos empregadores que tinha na época com os jovens. E a gente tinha falado, eu e uma pessoa que trabalhava no Nordeste, a gente tinha falado, e empregador grande daqui de São Paulo, bandeira e tal, né, super marca. A gente super feliz que tinha conseguido as vagas. E eu agendei. Então eu tava muito contente. E aí, o empregador, no dia da entrevista, eu tinha confirmado tudo diretamente, pessoalmente com os jovens. Eu e essa pessoa do Nordeste, que me ajudava na época, juntas. O empregador me liga, a moça, a gerente lá do RH, que fala do número de pessoas, as pessoas não estavam comparecendo na entrevista. E eu falava, meu Deus, como? Eu confirmei ontem. Como que não foi? E aí, comecei a tentar falar com os jovens, assim, mas por que você não foi? Você tinha confirmado. E aí eram questões assim, vergonha, medo, não tinha às vezes dinheiro pra condução. E aí começou a ter tantas outras camadas, que naquela época a gente fazia a formação técnica. Tantas outras camadas que a gente falou, cara, não é a formação técnica, a gente precisa quebrar a barreira da pessoa ser contratada. Porque a formação técnica o empregador muitas vezes dá, ou grandes organizações como vocês. E aí você encaminha. Então a gente entrou num espaço… Legal. Que as formações técnicas não estavam alcançando. E a gente falou, então, aí a gente abriu mão da técnica, porque tinha muita gente boa, por isso que a gente já colaborou, né? Tinha muita gente boa fazendo isso. E aí a gente vai navegando nesse ecossistema. Muito legal. Porque onde a gente encaixava para dar melhor contribuição. E foi esse mapeamento. E aí a gente foi mudando. E aí essas coisas foram… Não que não aconteça ainda, às vezes acontece, porque tem contextos e contextos. Mas já evoluiu muito. Mas eu acho isso super legal, porque uma das coisas que a gente vem fazendo na Generation, e acho que a gente tem super potencial para colaborar junto nisso, mas uma das coisas que a gente vem percebendo no nosso trabalho é muitas das organizações que trabalham em inclusão produtiva focam muito nessa parte técnica e muito pouco nessa fase, não só nessa parte socioemocional, que acho que é importante, mas principalmente nessa fase da empregabilidade. Tem muito pouca organização preparada para apoiar o jovem nessa fase de buscar emprego. E acho que a gente às vezes cai na falácia de que é só dar capacitação técnica que tá tudo resolvido. Quando na verdade, aqui mora uma boa parte do desafio, quiçá quase todo ele aqui. Que é explicar pro jovem que ele precisa aplicar, que ele tem prazo, que ele precisa estar de olho no e-mail dele. Porque você não quebra a primeira barreira, Exato, né? A segunda é a capacitação técnica, mas a primeira tem uma antes. Exatamente. Então, a gente tem muito isso na Generation, assim, de quebrar um pouco a mentalidade do jovem, de isso aqui não é pra mim, essa habilidade aqui. Tem uma habilidade que ele não tem ali na lista, aí ele já não se inscreve. Então tem isso, mas tem o próprio preparo, né? Tem um constrangimento de com que roupa eu vou. Exatamente. Tem várias questões São ali que muitas questões, né? Isso é muito legal saber que vocês estão atuando nessa parte. Mas sabia que tem um parte. ponto que você estava falando uma coisa super importante. Tem muita organização que faz capacitação técnica. E a gente fez uma pesquisa bem profunda, com mais de 400 empregadores. Ela tem representatividade estatística para extrapolar por vários segmentos, serviços, indústria, tal, no Brasil inteiro. E a gente conversa muito com o empregador, porque desde 2009 a gente está diretamente falando com o empregador. São mais de 400 empregadores que atuam diretamente com a gente. Mais de 25 mil vagas. Esse ano a gente vai para 35 mil vagas disponíveis assim no ano. Legal. Mas o que acontece? O empregador pede capacitação técnica. É muito interessante. Então, se você só vai…
porque tem um ponto interessante aqui, que não necessariamente, às vezes, ele tá pedindo o que é mais óbvio, que é uma dor latente dele. Mas para a pessoa chegar com a capacitação técnica, ela tem tantas camadas, mas esse empregador, ele ele não é um conhecedor de jovens em situação de vulnerabilidade, de primeiro emprego. Ele é conhecedor do setor dele. Então tem um trabalho e a gente também trabalha, que é todo lado do empregador. Então, será que realmente a tua dor primária é a capacitação técnica ou é a contratação com a postura adequada para que esse jovem se engaje e depois se desenvolva tecnicamente? Isso. E aí, com vários empregadores, isso toma bastante tempo de investimento das equipes e tudo. Os empregadores vão passando por um processo também de consciência. Então é meio que um caminho que você vai caminhando com o jovem de um lado, encontra no vai meio, com o empregador para encontrar, exato, porque tem esse distanciamento. E essa pesquisa que a gente fez, que eu falei dos empregadores, Muito a gente legal. fez também com os jovens. Aí foram, isso é muito legal. acho que 1.800, 2.000 jovens. E é muito interessante que as dores, elas têm uma lacuna para se encontrar. Elas não são facinho, eu tenho essa dor, eu tenho esse remédio, a gente se encontrou. Não, isso seria o melhor dos mundos. Não tem uma lacuna que é onde a gente entra para conectar esses mundos. Então é importante também, porque você tem que ter a escuta do empregador, a escuta da dor do jovem. E falar, gente, vem só um pouquinho pra cá, você um pouquinho pra cá, que a gente vai se encontrar aqui. Mas você tem que fazer um movimento e você também tem que fazer um movimento. E esse diálogo, eu acho que é o papel nosso. Das organizações, fazer essas traduções e facilitar. Porque do lado do empregador também tem 1000 complexidades acontecendo, uma outra dinâmica, né? Então tem ali, tem desafios. Cada qual no seu desafio, né? Não, é muito legal isso. Vamos falar de escala, que acho que esse é um tema super legal. E quente, né? E quente, exato. E aí eu vou abrir um parênteses assim pra contar um pouco a nossa visão e como a gente enxerga. E acho que é muito legal poder aprender com vocês essa visão. Mas na Generation a gente olha impacto em 3 dimensões principalmente. É escala, profundidade e durabilidade. E a gente acredita que impacto tem que ser trabalhado ou desenvolvido e evoluído nessas 3 visões simultaneamente. E por vezes, as discussões que a gente tem é o cobertor curto, né? Você puxa de um lado, aí o outro fica descoberto, né? Então, e são discussões que eu particularmente gosto muito, mas não significa que sejam discussões fáceis, né? Então, quando a gente fala em escala, e é um dos movimentos que a gente tem puxado muito, né, dentro da Generation, de querer crescer, né? De querer impactar mais pessoas. Mas por outro lado, a gente tem todo um olhar para o tipo de impacto que a gente quer causar e a durabilidade desse impacto. A Generation faz uma pesquisa com a Alumni, que já se formou há 2 a 5 anos e quer saber, né, onde que ele está na vida dele, o quanto que o nosso programa de fato impactou a vida dessa pessoa a longo prazo, né? Mas por muitas vezes o olhar da escala então acaba sendo impactado por ter esse olhar de longo prazo, e custo é sempre uma discussão. Então assim, abrindo um pouco a nossa cozinha aqui para você e para todo mundo que tá vendo a gente, mas queria te ouvir um pouco como é que é esse teu olhar para a escala, o olhar do Instituto Coca-Cola para a escala, e se você enxerga esse mesmo cobertor curto, essa situação de cobertor curto, quando a gente olha para impacto, quando a gente quer os grandes números, 5 milhões, etc. Como é que você vê impacto? É complexo, então vamos lá. Muito parecido com o que você falou, a gente olha para escala também, relevância, talvez é o que você chamou de profundidade, e consistência. Legal. E aí a gente sempre cuidou, e eu acho que isso é importante falar, que exatamente é o exemplo que você trouxe, mas eu gostaria de reforçar, que é o seguinte: se a gente fala, o que é escala? Porque ela não pode ser só um número. Não pode ser só 5 milhões, 500 mil, 300 mil, 10 mil, 1 mil. Mas qual a transformação que a gente está conseguindo. E aí que você entra com a relevância, ou talvez o que você traduza para… Então tem um segundo fator que é importante, porque não é um número, eu não tô falando de like. Né? Porque isso é importante. Porque às vezes as pessoas, quantos likes deram, quantos views teve aqui, né? Ou quantas pessoas… Você impactou. Não necessariamente. Quando a gente tá falando de impacto, existe uma responsabilidade de qual foi a mudança, né? No nosso caso, a renda que gerou. Então você tem indicadores, tem auditorias, tem pesquisas por trás, tem todo um monitoramento e avaliação para garantir que o impacto em escala esteja relevante. Legal.
E aí, essa balança para mim, aonde vai a escala e aonde vai a relevância, até onde a gente aprofunda, ou até onde a gente cuida para garantir o impacto, né, o resultado lá no final do dia, que aí vai entrar para mim em modelo de negócio. Legal. E aí você vai numa questão mais ampla, que é como você abre no teu modelo aí como organização, e as escolhas que você vai fazer. Porque é um mundo de oportunidades e você vai ter que saber, a gente fala, aonde você joga, né? Que é uma frase que eu tô traduzindo do inglês, mas assim, né? Onde é o melhor lugar para você atuar. Então, no nosso caso, a gente ficou muito tempo assim, cara, mas a gente aprofunda mais pro técnico, não aprofunda aonde é o nicho que eu entro, aonde é a conexão, porque faltava isso nas organizações. Então, a gente foi vendo aonde era o nosso, eu vou falar bem entre aspas isso daqui, mas o nosso diferencial competitivo que agregava pro ecossistema. Sim. Então, a gente fez muito mapeamento de ecossistema para entender assim, onde a gente difere, é que a gente joga ali naquela malha toda, que tem gente capacitando, formando e tudo, que eu agrego valor, por exemplo, à Generation. Que eu agrego valor para a organização de base, eu não viro uma concorrência de programa para a Generation, porque você se posicionou num lugar, as outras organizações, né, de médio, grande porte também se posicionaram, e aonde a gente entra. Então, a gente fez muito mapeamento primeiro do que eu estou chamando de diferencial competitivo, para entender realmente onde poderia ser nossa relevância e contribuição pro setor e pro jovem, né? E aí também, obviamente, pro empregador. Isso. E a partir daí a gente olhou para dentro e foi revisitando o modelo. E aí, o que tem para trás, né, da tecnologia social? Que aí, para quem, né, não sabe, a tecnologia social é tipo o modus operandi das organizações, é a teoria de mudança, o que tá aqui atrás. Então a gente olhou dentro de forma de financiamento, né, que majoritariamente a gente recebe doações, né, do sistema e contribuições do sistema, mas para parcerias. Então, onde a gente tinha modelos diferentes de co-investimento ou investimento que alavancasse o impacto no setor. Legal. Então, essa foi uma forma de administrar lá o portfólio em termos financeiros, né? Aonde a gente ganhava eficiência na operação. Então, a gente mergulhou mesmo na operação assim, de forma bem profunda. E eu vou dizer que é uma transformação que às vezes é dolorosa, né? Porque você tem que olhar assim, faz sentido a gente operar ou faz sentido fazer isso com parceiro? Onde a gente tem mais eficiência e entrega mais valor, ou um parceiro que também fortaleça o ecossistema? E aí tinha modelo de operação e estrutura, né? Então era a parte financeira, modelo. E por último, inteligência de dados e tecnologia. E aí foram alguns anos aí que a gente fez. A gente sempre mapeou e monitorou, sempre teve isso, porque tá no core ali, por ser uma empresa corporativa, né? Uma organização corporativa. Mas agora a gente tá num outro patamar. Mas foram assim, 2 anos de mudança cultural, de investindo na cultura de dados de uma forma muito mais profunda. Que legal. E trazendo assim, o olhar do usuário, porque eles falam a CX, né? Tem todos os nomes mais modernos, mas era como não era plataforma pela plataforma de dados, mas era a inteligência de dados a serviço do impacto. Legal. E a última parte que a gente fez uma mudança importante foi, acredite se quiser, não tinha uma área de comunicação no Instituto. Porque eu falava assim, não, a gente tem que fazer, a gente tem que entregar, a gente não tem que se preocupar em comunicar. E aí a gente foi amadurecendo isso, que a comunicação, ela faria sentido se ela tivesse a serviço do impacto da causa. Legal. E aí, quando a gente montou essa área, que tem 3 anos, 2 anos e meio, a gente monta ela com esse olhar de fomento da causa, de contribuição e tudo, que eu acho que é um olhar também que o sistema já tá mais amadurecido hoje em dia. É verdade. Então, é nessas 4 frentes que a gente foi mexendo as estruturas. Isso foi um processo de mudança cultural gigantesco pra gente, assim, foi muito investimento, a gente chama de Instituto Exponencial, foi muito investimento de base, assim, tipo, interno. Então eu passei, assim, os 2 primeiros anos, assim, sem sair pra rua, praticamente. Eu tava ali dentro de casa, com a equipe, a gente passando por treinamentos, discussões, desenho, redesenho, desapegando de coisa que fala, agora não faz mais sentido. Vou ter isso que abrir. É super difícil, maravilhoso, né? Mas eu vou ter que abrir mão disso. E pra fazer as escolhas certas. Então, toda a equipe, assim. Então, tem uma parte da equipe que vem muito rápido. Tem uma parte da equipe que veio
Depois que viu que estava funcionando, com os parceiros. Aí são diálogos com os parceiros, é sentar e conversar e falar da mudança. Não foi simples, mas passados 3 anos, a gente tá colhendo os frutos agora de forma positiva. Então tá mais pronto agora para fazer conexões com plataformas. Então eu acabei de chegar de Belém, tava te contando um pouco antes. A gente conectou com a plataforma do governo do estado do Pará. Então assim, agora quando você tá mais prontinho, né, pra escala, essas coisas vão funcionando mais rápido. Então em termos de número, né, que você me perguntou da escala, a gente tá no acumulado com 600 mil jovens impactados agora, vai sair esse relatório, né, tá saindo fresquinho agora, começo do ano. E 2026, 1 milhão. Legal. Então a gente tá nessa trajetória. E como é que você mensura a relevância no teu pilar de relevância? Taxa de empregabilidade é feita por uma consultoria externa. Legal. E a gente monitora Brasil todo. A cada 6… A gente monitora no dia a dia com dados, que eu falei, né, da inteligência. Mas a gente faz uma auditoria. E essa auditoria tem 2 ciclos por ano. Tá. Que é com a Planivel. A gente já fez Ibope, já fez Ipsos e agora tá com eles. Que vai lá no jovem entender se ele tá trabalhando, com o quê, é isso? Caramba, isso, e fala assim, ó. Antes de você… Então a gente faz o marco zero, né? Então antes de fazer qualquer capacitação, vai fazer a capacitação, por exemplo, do coletivo online. Como você tá… E 6 meses depois. Porque a gente percebeu… A gente já testou várias formas, mas desde 2009 não muda essa curva. Em média, o jovem se forma, ele começa a entrar nos processos, porque aí ele tá com mais ferramentas. Então o pico se dá com 3 meses, mas esse efeito você colhe até 6 meses depois, né? Então a gente mapeia até 6 meses depois o ciclo de empregabilidade dele. Legal. E aí pro teu ponto de longo prazo, que é maravilhoso, eu sou apaixonada por isso. Em um momento a gente aprofundou com a Ipsos. E eu aprendi isso com eles. Como que funcionam os processos de intervenção. E tem documentos da ONU e do Banco Mundial disso. Que, às vezes você faz uma intervenção que ela parece pequena em determinado momento da vida. Isso é muito importante você olhar em qual momento da vida você tá fazendo a intervenção. E aí você fala, cara, eu fiz essa intervenção, essa capacitação de, sei lá, não importa a quantidade de horas. E aí você mede. E aí a gente percebia que você tem um descolamento, né, a partir desses estudos, que se essa intervenção naquele momento, naquele primeiro ano, ela parece pequena versus um jovem que não teve capacitação, ao longo do tempo essa boca vai se abrindo. E aí ao longo da vida, quando você capta lá depois de 10, 20 anos, tem uma diferença muito grande do jovem que teve a intervenção, que participou, e das pessoas que não participaram. Então a gente não faz esse monitoramento hoje em dia, é super caro. Meu sonho de consumo é chegar nesse nível. Pra você acompanhar pessoas por 20 anos, 25 anos e tudo. Mas a gente monitora sistematicamente. Que legal saber disso. Com volume, com amostra estatística referenciada e tal. Que legal. Muito legal com essa organização que pensa parecido. Porque a gente tem esse olhar muito forte para dados, né? E a gente faz, incrivelmente parecido. A gente forma o jovem e aí a gente acompanha ele bem próximo por 6 meses. Tá vendo? Exatamente 6 meses. E a gente enxerga exatamente o que você falou. Assim, os primeiros 90 dias pós-formação são extremamente chaves de ações que a gente faz muito próximas com ele de empregabilidade. Mas a gente… né, coleta resultado em até 6 meses. Tanto que as nossas metas têm esse horizonte de 6 meses de empregabilidade. E aí a gente vai fazendo isso. Assim. Então a ideia é que a partir de 6 meses, aí a formação já fica muito distante da realidade do jovem. E aí o efeito é menor. Você perde esse efeito. Mas nesses primeiros 6 meses pós-formação é onde a gente tem que colher frutos. Crítico, né? Crítico, exatamente. Pra ter ação, pra ter apoio, pra motivar esse jovem a continuar nessa jornada de empregabilidade. Então, assim, super parecido. Porque acho que é a realidade do contexto mesmo. Exato, muito legal. Isso é muito legal. Esse do longo prazo que eu comentei, a gente faz esse monitoramento quando o jovem marca 2 anos de formado. E aí a gente faz de 2 a 5 anos. Mas com todo mundo não, você faz uma amostra… Eu faço, isso, exatamente. A gente busca ter contato com todos, mas nem todos respondem. E aí a gente seta uma meta estatisticamente significativa
para alcançar um número que represente… depois a gente pode até trocar figurinhas, eu te conto mais no detalhe, mas a ideia e isso é uma pesquisa global, na verdade, da Generation. Então, o que a gente faz? A gente faz um cálculo do número de jovens que a gente já impactou até hoje, que estão nesse range de 2 a 5 anos de formado, e a gente determina uma meta estatisticamente significativa para atingir de respostas da pesquisa. E aí… né, porque você consegue extrapolar depois. Isso, né? Exatamente. Então aí a gente vai… faz um esforço hercúleo de ir atrás desse jovem. O contato tá atualizado e tudo. Exatamente. E aí a gente tem conseguido chegar nessa meta estatística. Vai ser o 3º ou 4º ano, mais ou menos, que a gente aplica legal. Essa pesquisa com esse público que tá há 2 a 5 anos, né? A Generation no Brasil tem um histórico muito novo, né? A gente abriu em 2019. Então, os últimos 2 anos de pesquisa, acho que já tem um número bem bacana, significativo, não só de jovens que a gente já impactou, mas da amostra também ser significativa. E aí aí é um mundo, é muito legal. Eu super recomendo você tentar fazer isso no Instituto, Dani, porque a riqueza de resposta e de dados que você tem de uma pesquisa dessa é muito legal. Assim, nossos jovens sendo promovidos. Então, porque eu tava pensando nisso, porque tem as histórias assim, hoje assim, a gente sabe pelas histórias, não por pesquisa, que é diferente. Sim, jovens de 2010 que hoje são gerentes. Que, sabe assim, então você vai ouvindo, você fala, nossa, que maneiro. E eles que já nem é tão jovem, mas já é adulto, já tem família, tem filho, tem criança pequena, mas assim… eles vão contando, não, porque eu entrei pelo coletivo, aí eu consegui esse trabalho, que não sei o que. E aí, hoje vai vir a jornada. Exatamente, muito legal. E a gente faz pesquisas sobre, assim, o que eles já conseguiram fazer com a renda que eles passam a ter disponível. Aí a gente sabe que eles continuam investindo em educação, que eles compram casa. Isso é muito maneiro. Cara, isso assim, eu fico arrepiada, assim, sabe? De ouvir, porque são realmente que essa boca do jacaré lá, que assim, vai abrindo e aí você vai vendo o descolamento. Exatamente. Porque parece que às vezes… quem não é do meio fala assim, mas só uma capacitaçãozinha não muda. Que diferença vai fazer? Muda. Mas muda muito, né? Muda, Muito legal. O que você vê de futuro pro Instituto, assim? Que acho que a gente já ouviu falar, né? Você explicou o que o Instituto faz, tal, a tua visão de impacto, de escala, que eu acho super legal. Mas o que você vê pro futuro do Instituto? Onde você quer estar? Então, a gente realmente quer fazer essa entrega pro Brasil, porque a gente acredita que… por tudo isso que a gente falou agora, principalmente por esse último tema, assim, dessa evolução das pessoas, de fato, mudando as suas vidas individuais, mas quando você soma essas vidas individuais e transforma isso em milhões, né, de indivíduos, você muda a realidade, às vezes, de um país. Você contribui, pelo menos, para mudar a realidade do país, que acho que é isso que a gente está trabalhando para reduzir essa desigualdade. E pensando nisso, a gente consegue contribuir para o setor produtivo e para o cenário macroeconômico no futuro, para terem pessoas aposentadas lá na frente, mais resilientes, com qualidade de vida e tudo mais, né? Então, quando você olha para macro cenário. Então, para o Instituto, olhando para essa visão de longuíssimo prazo, a nossa contribuição vai nessa escala para conectar essas pessoas com trabalho e renda. E aí, como próximo passo que a gente vem fortalecendo muito, que o ecossistema vem crescendo, é aprofundar ainda mais conexão com o setor público, porque agora já tem uma maturidade, esse tecido social mais fortalecido, e o setor público está muito aberto. Então, tanto nível federal, estadual, municipal, os diálogos estão muito aproximados, estão querendo fazer essa mudança, é importante. Empoderamento econômico é pauta. É pauta da imprensa, porque você vai falar… a gente fala empoderamento econômico, é uma terminologia, mas vai falar de emprego e desemprego. Na verdade, a gente tá falando disso, né? De trabalho. Então, assim, interessa a população. Tá entre as 3 maiores preocupações da população no Brasil. De qualquer nível. Dos jovens, para quem, né, acompanha a taxa de emprego e desemprego. Se ela cai ou aumenta o desemprego, não importa, do jovem vai ser sempre quase 2 vezes maior do que da população, né, adulta. Então, a média, né, do Brasil. Então, você contribuir para isso importa para a sociedade civil, importa para as empresas, porque vai ter a força de trabalho, né, muito mais produtiva e eficiente. E você tem um país mais rico. Então, para a política pública também importa, independente se o governo é de direita ou de esquerda. Porque a economia girando é bom para todo mundo. Então, assim, não tem por que não. Então, para mim, assim, realizar essa entrega e fortalecendo essas parcerias que a gente falou, né? O exemplo nosso,
A gente, na Movitec, com outras empresas que estão entrando. Então, assim, tem muita gente querendo fazer e não sabe como. Então, assim, pra mim, a gente tá nesse lugar agora dos próximos anos, que eu acho que é uma pauta que vai aquecer ainda mais. É uma oportunidade incrível. É super legal. A gente faz parte junto lá do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes. Acho que ali é um exemplo de algo que tá… De uma aliança importantíssima. Exato. Em prol de um bem maior, né? Que tá acima de governo, de partido político, de empresa, de qualquer coisa, né? Pra quem não sabe, o Pacto Nacional é o Ministério do Trabalho, Emprego, Pacto Global, a OIT, Unicef. Tá todo mundo lá. Iniciativa e as principais privada. Organizações, exato, que trabalham com isso. Em prol de um bem comum maior pra entregar. Então, assim… quando você trabalha, faz tudo valer a pena, parece, né? Quando você sai, você tá ali nessa articulação. O que não significa que é fácil, né? Porque articular esse monte de ator. Só de agenda, pra todo mundo, assim, mas a intenção ali de todo mundo, né? De construir, de trazer perspectivas. Tem gente de sindicato, tem gente da empresa privada. Então, tem perspectivas diferentes também. Exatamente. Isso é rico, porque cada um tem um olhar e ali você vai construindo, porque é essa sociedade, né? Do país, é importante. Exatamente. Dani, a gente tá chegando pro fim, mas antes da gente finalizar, eu sempre deixo um espaço para vocês poderem, para os convidados poderem dar uma palavra de conselho ou de dicas, enfim, para quem tá começando ou para quem quer migrar para essa área de investimento social privado, ESG, ou enfim, o termo que a gente quiser usar aqui, mas pensando em impacto social, quem trabalha com isso. E acho que você tem uma trajetória de carreira muito legal, super dentro dessa temática de inclusão produtiva e impacto social. O que você diria para alguém que está começando ou que está com um desafio grande de impacto social? Que tipo de conselho você daria? Então, para a pessoa que está trabalhando, muita gente me procura para fazer mentoria e tudo, né? Para a transição de carreira. Que legal. E aí, se a pessoa já está trabalhando, fala, onde você está? Ela fala, tô na empresa tal, mas estou na área de marketing, eu estou em operações. Eu falo, então não sai de lá. Porque tem um ponto importante que não necessariamente as pessoas precisam mudar para o terceiro setor. Não que a gente agradece todo mundo que queira fazer a transição. Eu posso falar também disso daqui a pouco. Mas assim, tem muita fortaleza hoje se você começa a fazer a mudança onde você tá, né? Porque concordo. Existem engrenagens que precisam ser movimentadas, principalmente dentro das empresas, que são em áreas de negócio. Então, às vezes, você se conectar com uma rede, por exemplo, com uma Liga dos Empreendedores, que vai fazer capacitação, é uma comunidade de quem está dentro de área, seja marketing, vendas, operação comercial, telecentro, o que for. E ali da tua área, você às vezes conecta e começa a influenciar, fica como um projeto, põe lá no teu projeto de desenvolvimento e começa a trabalhar com isso dentro da tua organização. Acho que você tem um futuro brilhante. Esse é um capítulo para quem já está trabalhando. Mas para quem saiu ou quem não quer de jeito nenhum, quer se movimentar, aí tem vários caminhos. Aí você pode ir pro terceiro setor base mesmo, você começar, às vezes até com um trabalho voluntário, tem muita organização precisando, pega um projeto, faz a entrega e o compromisso de começo, meio e fim, também não vai lá e só abusa um pouco da onde sai, né? Não, entrega de fato, começo, meio e fim, você vai pegar um pouco de traquejo e ver se o mundo social é pra você também. Porque ele é muito legal, parece, trabalhar com propósito e tudo, mas ele requer resiliência, como qualquer outro setor, mas especialmente aqui, porque você tá lidando com vidas, né? Então é bem impactante. E conversar com pessoas, eu acho, assim. Isso eu tô falando no nível de indivíduo, assim. Conversar muito com pessoas. Agora, para empresas, para organizações, assim, a gente faz o convite. Estamos abertos para conversar com todo mundo, porque é juntos que a gente vai crescer. Parece clichê de novo, mas não é. Precisamos sentar na mesa com a cabeça aberta. E aprofundando nessas camadas que eu falei, para quebrar esses paradigmas, para fazer co-investimento. Pensar junto, né? Pensar junto. E não só na colaboração de expertise, mas olhar realmente como que a gente tira os nós, sabe? Os entraves para poder realmente destravar, avançar. Porque tem muita gente boa já trabalhando. Assim. Exatamente. Isso é muito legal. Uma das coisas que eu mais me identifiquei de tudo que você falou hoje é um pouco desse olhar de onde que eu posso contribuir da melhor maneira, onde que eu agrego mais valor, né? E eu acho que essa é uma reflexão.
embora super importante fazer, nada fácil de executar na prática, né? E você tem que ter um desapego, um desprendimento, ou mais do que isso, um foco muito grande pro que você quer, né? Pro o impacto que você quer causar, que é muito difícil de executar na prática, né? E acho que como parte do terceiro setor, acho que uma das maiores dificuldades que eu vejo, que eu já vi organizações fazerem, é aprender a dizer não, né? Isso é muito difícil, muito difícil. É você se desprender de que você não resolve tudo. Eu chamo isso de complexo de herói, né? De você querer ajudar tudo e a todos e a fazer tudo, sendo que a gente não vai conseguir avançar se a gente tiver 1 milhão de focos, né? E a gente tem que ter prioridade na vida, mas é fácil falar, difícil fazer, né? Então são escolhas no final. Exato, são escolhas. Você sempre vai abrir mão de alguma coisa. E é exatamente isso, você tem que lidar. Porque você vai ter que abrir mão para poder a escolha que você fizer é o melhor que você pode contribuir e viver. E no momento que você tá fazendo essa escolha, fazendo essa decisão, não é fácil, mas que depois lá na frente é o que você falou, você acaba colhendo frutos e podendo se especializar cada vez mais no caminho que você escolheu. Dani, super obrigada. Adorei a conversa, adorei o papo. Espero que vocês tenham gostado também. Foi um prazer te receber. Obrigada por ter aberto sua agenda. Gente, vocês não sabem, a agenda dela é impossível. Tô brincando. Mas assim, né, sei como é super corrido. A ideia era a gente conseguir uma brecha na tua agenda do Rio pra vir aqui pra São Paulo. A gente conseguiu aproveitar ali a reunião do Pacto. Foi ótimo poder te receber aqui. Super obrigada. Acho que todo mundo adorou o papo. Obrigada a vocês. Amei participar. Ai, que bom. Assim, a gente vai seguir trocando daqui. Com certeza. E é isso. Agradeço a todo mundo, né? A audiência. Legal. A gente vai deixar contatos das redes sociais. Precisa acompanhar o trabalho do Instituto Coca-Cola, que é um trabalho incrível. Então a gente deixa todos os detalhamentos aí pra quem quer seguir, quem quer conhecer mais de perto o trabalho da Dani. Super obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Valeu. Então esse é mais um episódio do nosso Gencast, trabalho que transforma o podcast e videocast da Generation. Super obrigada por quem quem conseguiu chegar até o fim desse vídeo. Super obrigada pela audiência, por escutar a gente. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Obrigada.